seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos, mais uma vez, refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas capítulo 9, versículos do 46 ao 50. No Evangelho de hoje, nós ouvimos dizer que havia entre os discípulos uma discussão para que eles soubessem quem entre eles era o maior. É bastante interessante essa discussão entre os discípulos porque Jesus o tempo todo lhes ensinava o caminho da simplicidade, o caminho da humildade, o caminho do serviço, como os verdadeiros caminhos, os verdadeiros meios para poder obter a salvação e fazer a vontade de Deus. Mas mesmo assim parecia que esses discípulos custavam compreender esses ensinamentos de Jesus. Isso é importante para nós também porque nos lembra a necessidade de constantemente voltarmos aos ensinamentos do Senhor Jesus para nos recordarmos aquilo que Ele deseja de nós. Porque mesmo caminhando com Jesus, como faziam os seus discípulos, algumas vezes ainda nos esquecemos dos seus ensinamentos e precisamos ser recordados. E é exatamente o que Jesus faz com os seus discípulos, mesmo já tendo, pelo exemplo e pelas palavras, ensinado a eles tantas vezes o caminho da simplicidade e da humildade para o reino dos céus, ainda assim, novamente, Jesus tem que lhes ensinar que o menor é o maior. Jesus diz isso no final desse evangelho. Aquela pessoa que quer ser o maior precisa ser o menor. Aquele que for o menor, esse sim será o maior. Por isso que Jesus toma no centro desta cena uma criança para mostrar aos seus discípulos como eles deveriam ser. Por meio deste exemplo da criança, pequena, simples, humilde, e mais do que isso, por meio da criança que não tinha valor social naquela época, que era posta de lado, que era marginalizada, que não tinha, como eu já disse, um valor social como uma pessoa adulta que produzia, que se esperava alguma coisa. Então Jesus compara aquele que quiser ser grande justamente com esta criança, porque era posta de lado, porque era enxergada como sem valor, mas extremamente valiosa aos olhos de Deus. Por isso que nós precisamos sempre construir o nosso caminho e fazer do nosso trajeto para conseguir cumprir a vontade de Deus, sempre por meio dessa perspectiva, da simplicidade, da humildade, de não querer ocupar o centro das coisas, de não trazer a atenção sobre si, mas de deixar que Deus seja o principal e o mais importante. Tornando-nos pequenos por meio da humildade, é que nos tornaremos grandes de acordo com os critérios de Jesus, que é o nosso Senhor. Peçamos ao Senhor que nos dê uma bênção para buscarmos sempre a simplicidade e a humildade para que sejam os nossos caminhos para nos aproximarmos de Jesus. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.